Fala galerinha, tudo tranks? A proposta de hoje é meio diferentona e quase não passou fone desse tipo aqui pelo canal, tá? Porque esse modelo aqui vai ser Open-Ear, que bom, eu acho que se auto-explica, né? São fones que vão projetar aqui o som sem necessariamente tampar, né, o seu canal auditivo. Esse modelo aqui é o OpenFly 2 Pro e ele tem algumas diferenças bem interessantes, sendo a primeira delas a tecnologia AbTube Balance, Extremely English. Basicamente o que isso vai fazer é resolver um problema grande que esse tipo de fone aqui costumava ter, porque eu lembro de ter testado uns da QCY aqui que a gente até conseguia ouvir ali um pouco mais frequência baixa, né? Já que é um fone aberto, é pouco provável que você tenha frequências ali subgraves, graves e médio-graves que podem se destacar, já que ele não tá vedando o seu canal auditivo, né? Então o mix entre duas tecnologias, sendo uma delas o AbTube Balance e a outra o Sound Pulse, né, que vai dar um reforço maior nas frequências mais baixas, juntas elas vão conseguir projetar o áudio diretamente no seu canal auditivo para aumentar essa sensação de grave, mesmo você estando com o fone Open-Ear. Então, para você que gosta de praticar esporte sem ficar totalmente isolado, além desse tipo de fone aqui já ser o ideal para você, eles conseguiram resolver um problema grande que fazia com que muita gente não comprasse esse tipo de fone aqui. Então vamos lá ver se o negócio é muito bom. Unboxing. Uma outra coisa bem legal aqui, pessoal, é a questão da bateria, porque pelo fato desse fone aqui ser maior, ele vai conseguir comportar uma bateria que vai ser, obviamente, maior, chegando assim até 10 horas numa única carga e mais 30 horas com você usando o case. Além disso, vocês vão contar com Bluetooth 5.3 e 4 microfones para fazer a captação do seu áudio. Vamos lá ver a cara da criança, se ele quiser sair, né? Bora, bebê! Elaiá, tá aí. O que é isso? Unboxing Experience, do nada. Eu realmente não tava esperando. Pra já aqui, ó, temos os papeizinhos de sempre, guia de início rápido, papelzinho de garantia, tá? Caso necessário. Além do mais aqui, com o logo da Transmart, a gente vai ter o carregador USB-A para USB tipo C. E finalmente, o nosso OpenFly 2 Pro. Cara, a caixa dele é um pouco grande, né? O fone em si também é um pouco grande, dá pra perceber aqui na palma da mão. É menor do que uma bateria externa de celular. Bacana. E eu acho, honestamente, que vale a pena o sacrifício pela bateria. Temos aqui, ó, abrindo aqui já dá pra ter a visão da beleza. Que é isso? Rapaz, tá bonito mesmo o negócio. Todo o design do case e do próprio fone é fosco. Deixou o negócio com uma cara. Tá muito chique. Olha isso aqui. Olha o acabamento desse fone aqui, cara. Que isso? E ele tem uma pegada que parece ser bem flexível aqui também, ó. Eu acho que era um defeito de alguns outros modelos que eu testei aqui, inclusive da QCY, que eu falei pra vocês, que eu acho que é o Crossky de memória, assim. Eu não me lembro dele ser tão flexível aqui na parte da orelha. Aqui vocês conseguem ver o falante. Esses dois pinos aqui vão servir só para carregamento e vocês podem ver aqui também algumas saídas, né? Na verdade, entradas de som, que são os microfones que estão por aqui. Inclusive dá para ver os quatro. Esse bem aqui, um outro nessa área aqui, um mais aqui para direita e o outro aqui na parte de cima. No case em si, você tem que lembrar de remover aqui um adesivo azul que serve, né, para o fone não perder carga no caminho. Se você não tirar, aí um abraço, não vai funcionar nunca. E o único botão que eu tô vendo aqui no case é esse daqui na parte interna, tá? Na parte de fora a gente só tem um logo da Transmart e a entrada para carregamento tipo USB-C. Uma coisa que a gente não tem visto muito em fones de ouvido mais baratos e que esse daqui tem é o acesso às equalizações dentro do aplicativo da Transmart, que a gente vai ver já já. E como eu falei para vocês que é um estilo de fone de ouvido voltado para esporte, ele vai ter proteção IPX5 contra o suor e respingos, mas não 100% à prova d'água. Então tome muito cuidado aí se você de repente entrar numa piscina, alguma coisa do tipo. Nunca é demais avisar, né? Vamos ver se o fone já apareceu aqui. Ó, de boa, aparece aqui na lista. Tô conectado e vamos ver o nível de conforto. Ele tem essa parte de trás dele que é um pouco mais espessa, né? Mas zero incômodo, tá? Parece que fica mesmo agarrado aqui na cabeça, sem problema. Vai depender da orelha do cidadão também, né? Todo mundo tem uma orelha diferente, então não tem como garantir que vai ficar bom pra todo mundo. Mas aqui, cara, bem confortável, não parece que vai cair, inclusive muito leve, são 8,8 gramas. Eu tenho a sensação de que eu tô só com um acessório, que parece que é meu boné, sabe? Tá, eu uso o boné em cima da orelha, a impressão que eu tenho é que eu não tô com fone nenhum. Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo da Transmart. Ele já aparece, inclusive, aqui na lista de dispositivos. Vamos aqui nos headphones, já tá aqui, normalmente ele deveria reconhecer, ó, já foi aqui de boa. É bem importante que eles coloquem esse exemplo aqui, cara, porque o meu tava reto, ó, tem que chegar ele bem pra cima aqui, ó, justamente pra esse negócio da tecnologia que eu falei pra vocês, conseguir usar o formato da sua orelha pra jogar o som bem pra dentro do canal auditivo mesmo. Vamos lá, próxima imagem, tá deixando em evidência aqui os controles por toque na parte de cima do fone. Então aqui a gente consegue ver os níveis de bateria, nível de volume, que eu já vou abaixar aqui que eu não sou nenhum maluco. Fora isso, aqui em cima, vocês têm um atalho, ó, pra desligar, atualizar o firmware, desconectar e pro manual do usuário. Além disso aqui, na opção do meio é o nosso famoso equalizador, tá? Serve tanto pros fones como pras caixas de som da Transmart. E por último aqui, acesso a configurações extras, principalmente pra parte de customização dos controles via toque. Pra você que quer mudar, fica à vontade. Eu vou desligar aqui, ó, o retorno de voz, que pra mim isso é muito chato. Inclusive, muito obrigado, Transmart, por colocar essa opção, tá? Que eu não aguentava mais. Realmente é bem chato pra quem não gosta disso. Então, já que tem reforço de grave,
grave, eu vou começar com uma música que eu conheço aqui, que tem um grave um pouco mais puxado, tá? Grave e subgrave. Cara, eu tô aqui, eu apertei uma vez aqui o volume, né? Tô em mais ou menos 60%, e o som tá muito bom, cara. Deixa eu aumentar mais um pouco. Cara, a assinatura sonora é muito interessante, realmente ele entrega um grave e subgrave mais consistentes. Menos subgrave, tá? Admito, mas o grave ele tá bem legal. Eu acho que se eu botar em 100% vai ficar muito igual o Ray-Ban Meta que eu tenho aqui, né? Os óculos do Facebook. Deixa eu aumentar aqui. E é exatamente isso. No último volume já fica um pouco mais esquisito, mas até 80%, cara, a qualidade é espetacular. Deixa eu botar alguma outra música aqui que tem um grave ainda mais forte, né? Em 80% eu tô com a mesma sensação, tá? De que continua uma música bem legal, mas eu acho que é um limite que você consegue ter ali pra ter uma certa qualidade, né? Principalmente nas frequências mais baixas com certo volume no fone. Vou jogar pra 100%, vamos ver. Na música que tem um subgrave bem mais puxado, ele fica realmente um pouco mais apagado, mas ainda assim é impressionante que você não espera essa qualidade toda. Deixa eu voltar aqui pra 80% e agora eu vou lá ligar o Sound Pulse. Na verdade, não é nem Sound Pulse em si, né? Porque não tem essa opção aqui. Eu vou ter Podcast, Deep Bass, Classical, Rock e Customize. Eu vou no Deep Bass pra ver o que ele consegue, se eu consigo reforçar essa situação. Joguei o volume pra 100%. Assim, eu tenho a impressão de que o Deep Bass aqui, ele não trabalhou só no grave, sabe? Parece que ele jogou realmente muito o que faz o próprio Sound Pulse, né? Que é jogar um pouco mais de potência em todas as frequências, não diferenciando, vamos jogar só ali no grave, só no subgrave. Pra mim aqui, ele jogou pra todo lado. E não foi ruim, tá? Aumentou um pouco o volume aqui, deu um pouco mais de sensação, mas dá pra perceber que ele não consegue chegar ali nem perto de um fone intra-auricular. Eu só achei realmente impressionante que para um fone aberto ele consegue entregar uma qualidade bem legal. Eu só gostaria que a Tronsmart trabalhasse de repente numa atualização para que o volume em 100% ele não fique ali, que ele já fica um pouco mais misturado, sabe? Até os 80% você tem a impressão de que tá tudo muito bem organizado e que o volume tá bom. Ele não tá muito alto, ele tá bom. E tem gente que gosta de ouvir a música muito alto. O melhor comparativo que eu posso fazer aqui para vocês é com os óculos da Meta, né? Eu tenho eles aqui, inclusive nunca fiz vídeo, tô devendo. E apesar deles ainda serem bem mais abertos do que esse tipo de fone aqui, ele tá muito mais próximo da entrada do seu canal auditivo do que as hastes dos óculos. Eu tenho a impressão de que eles estão ali lado a lado na qualidade até 80% do volume. Inclusive, eu diria que o OpenFly, ele tá até entregando um pouco mais de potência. Então, partindo dessa lógica, seria um exagero da minha parte pedir que esse fone entregasse mais. Honestamente, para vocês que estão pensando nesse tipo de fone aqui para praticar esporte, eu acho que tá de bom tamanho. E é engraçado que não serve só para quem faz esporte, tá? Eu dei aqui um fone desse de presente para uma amiga minha, que como ela gosta de ouvir muito podcast, ela tem um bebezinho pequeno em casa, ela não pode, né, jogar o áudio no alto-falante da casa dela, e ela também não pode ficar isolada, porque se a criança precisar de alguma assistência, ela tem que estar ali ouvindo. Enquanto ela tá na cozinha preparando alguma coisa, ela tem um fone aberto, tá ouvindo o neném no fundo, consegue ali ouvir os podcasts dela, e como o podcast é basicamente médio e médio agudo, tá show de bola, cara. Você tá ouvindo ali o seu podcast de boaça, sem ficar isolado, pronto ali para qualquer emergência que possa acontecer. E só lembrando, tá? O fone ele tem uma resposta de frequência a partir de 20 Hz até 20 kHz. Só lembrando aqui que é resposta de frequência, tá? Não quer dizer qualidade por si só, mas vale a pena citar para vocês que ele não deixa de entregar nessa parte tanto quanto ou muitos outros fones de ouvido, tá? Dentro do espectro do que o ser humano, né, se sente confortável em ouvir. Agora vamos lá pra dolorosa? Aquelas coisas, né? Ó, no AliExpress, pelo que eu tô vendo aqui, o fone sai por um pouco mais de R$300 se você adicionar um imposto, porque infelizmente ainda não tem no Brasil. Mas você ouviu o que eu falei? Ainda não tem no Brasil. E aí essa brincadeira morre mais ou menos R$540. Mais ou menos, depende do dólar, aquelas coisas todas que você já conhece aí, né? Você que é sofredor sabe melhor do que o que eu tô falando. Agora, quando chegar no Brasola por um pouco mais de 300 pila, aí, meu amigo, ó, só alegria. Vai concorrer muito bem com a QCY nesse sentido, tá? Vale, tipo assim, o ideal mesmo é você assistir de repente os dois vídeos aqui, você pode botar Brian Medeiros QCY Crosskey, eu acho. Realmente, tô muito ruim e tô com preguiça de pesquisar. Isso aí, pode me julgar. Assiste os dois vídeos, vai nos dois produtos e vê qual que tá mais em conta ali, qual que vai melhor se adaptar no seu budget. E aí você pode tomar sua decisão com tranquilidade, porque ambos os fones vão entregar uma qualidade bem bacana. Mas aqui o diferencial é que eu acho que dentro do aplicativo você vai acabar tendo mais opções de customização. Então assim, meu campeão, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se eu conseguir te ajudar minimamente com a sua escolha, com a sua decisão, né, qual fone de ouvido open-ear você deveria escolher, a melhor coisa que você pode fazer é deixar um like aqui como forma de agradecimento. Olha só que abusado que eu sou, né não? Se eu te ajudei, tá aí, é de graça. Larga o like, se inscreve aqui no canal pra você não ficar fora de nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Agora eu exagerei, né? Tem que vender meu peixe, galera. Tem que vender meu peixe. E é claro, pra você ficar sabendo aqui no final das contas quando que vai estar no Brasil, quando tem
promoção, quando tem cupom, onde você deve comprar, grupinho do WhatsApp ou do Telegram. Inclusive, já estamos no segundo grupo do WhatsApp, que o primeiro já lotou rápido. Então, te aconselho a você garantir a sua vaga. Todos os links vão estar aqui, os primeiros da descrição. O que for melhor pra você. Se você usa mais o Telegram, manda ver. Se usa mais o WhatsApp, manda ver. No mais, eu vou deixando aqui o meu grande abraço. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!